Com certeza, Adilson. Como a doutrina espírita pode nortear o caminho nosso, né? Bom, ela nos incentiva a olhar para dentro e conhecer-se. Vamos lembrar uma frase de Kardec. Reconhece-se o espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Isso aí. Ou seja, nós temos as nossas más tendências ainda gritando dentro de nós. Nós temos. O tempo todo. O tempo todo, sem problema nenhum. Mas, quando não utilizamos aqui a mente, as ferramentas, nós caímos em armadilhas, como o Edson acaba de comentar. De repente eu vou entender, ou a grande maioria entende, que o espírita está mais ou menos completo, espiritualmente falando. E que não é uma verdade, né? Pelo contrário. Pelo contrário. É um fake news aí, né? Não está por aí. De repente ele acha que, pelo fato de ter entrado na doutrina, ele está completo. Ele se acha. Mas ele se acha o tal. Mas ele entrou na doutrina, mas muitas vezes a doutrina não entrou nele. Esse é o grande problema. Exatamente. E isso é tão comum a gente perceber, e as pessoas que cercam, dizer assim, quando a gente comete algo errado, nossa, você fez isso? Você é espírita. Fala, mas pera um pouco, eu sou espírita, né? Mas eu sou humano, estou errando, quero acertar. Então, essa visão equivocada que boa parte de nós espíritas ainda carregamos, é porque nós não colocamos dentro de nós isso que cometemos e não fazemos uma avaliação correta de quem somos, da capacidade que temos, dos equívocos que praticamos, que precisamos pensar de uma forma melhor estruturada. E quando eu penso de uma forma melhor, aí eu vou encontrando, o Edson acabou de falar, que o reino dos céus, busque o reino dos céus, o resto virá por acréscimo. Como eu vou buscar o reino dos céus se eu estou com a consciência pesada? Eu sou espírita, mas errei. Mas vai errar mesmo. E vai continuar errando. Né? E muitas pessoas acham, se culpam, têm um sentimento de culpa porque erraram. Fique tranquilo, vai errar ainda muito mais. Tem muito mais tempo para errar. Errar muito. Vai errar muito. Então, quando eu paro, me avalio, olho para dentro de mim, vejo a minha capacidade, não sou nenhuma, vamos fazer um comercial, não sou nenhuma Brastemp, né? Tenho muita coisa para melhorar. Quando eu realmente me conscientizo e me vejo, aí a doutrina realmente vai fazer sentido dentro de mim. Porque enquanto eu achar que sou perfeito, eu não preciso muito da influência da doutrina. Eu já sou perfeito, né? Então, ela propiciando a nós a oportunidade de estruturar o nosso pensamento, também nos dá a oportunidade de encarar mais de frente os desafios da vida moderna. Porque eu me vejo como eu sou. E como eu sou, eu tenho que encarar essas dificuldades com as ferramentas que eu tenho. Não com as ferramentas que eu imagino ter, porque eu não tenho. Então, a doutrina que me mostra a liberdade de pensar, Edson comentou, né? A liberdade de pensar, eu tenho a liberdade de pensar. Preciso exercer essa liberdade. Não significa que não receba orientações externas, que eu veja comportamentos externos. Isso é bom, a gente aprende com os outros. Mas não quero ser influenciado pelo de fora. Não. Eu quero avaliar e quero refletir sobre o que eventualmente eu vi do lado de fora. É a doutrina me dizendo isso para que eu possa encarar as decisões. Que eu tenho que ser uma pessoa humilde. Olha como vai, tantas coisas que ela vai me trazendo, vai aparecendo. E na serenidade que eu vou encontrar, se eu fizer de fato isso, eu vou procurar focar de forma mais precisa aquilo que eu preciso fazer. Então não penso de uma forma leviana, né? Atirando para todos os lados. Legal. Agora eu consigo focar o caminho que eu quero seguir. Sem dúvida. Então, você falou em serenidade, Adilson, isso é interessante porque eu vejo essa serenidade do espírita estudioso como algo em que ele, na verdade, se emancipa. Quer dizer, ele sabe que ele é o responsável pelo seu futuro. Ele como espírito, né, ele não depende dos outros, ele depende só dele, das suas atitudes, da forma como ele se trata, da forma como ele se enxerga. E a partir daí ele toma as rédeas, né,
do seu destino. Sim. Você é o artífice do seu futuro, entende? Não os outros. Não são os outros que vão determinar de que forma você vai pensar, vai sentir, vai se comportar. É você. E aí é importante essa questão que você colocou dos erros, né? Os erros não estão aí para nos condenar, eles estão aí para nos mostrar o caminho certo. Quer dizer, a partir do momento que eu descobri que uma coisa que eu fiz não foi legal ou que é errada, eu não tenho que ficar lamentando, ficar, sabe, parado no tempo, me condenando por aquilo. Pelo contrário, eu assumo, mas aí é detalhe, tem que assumir. É o que eu falo da emancipação de você ter as rédeas. Eu assumo o meu erro e daqui para frente eu vou procurar não errar mais. Procurar. Fazer diferente. Significa que talvez você ainda tenha, né? Talvez erre de novo. Pode ser, porque Mas vamos às vezes... esforçar, é um esforço, porque às né? vezes esses padrões estão tão enraizados que você precisa de tempo mesmo para esse tipo de desenvolvimento, né? E de mudança. Mas o importante é isso, o espírita consciente é aquele que assume a responsabilidade por si e não fica transferindo para os outros. Ou porque o outro fez isso, fez aquilo. Não, você se deixou influenciar. Você é dono do seu destino. Tá certo? Outra coisa que eu quero aproveitar a oportunidade. Sim. Nós temos uma dificuldade que, como a gente tem essa dificuldade de entender e de se posicionar diante das coisas, quando a gente se coloca diante da doutrina, a gente, para se apaziguar, a gente cria o personagem espírita. Então eu chego no centro espírita, eu sou o personagem espírita, entendeu? É como se eu colocasse uma capinha assim e... Nossa, ali eu sou bacana, eu sou bonzinho, eu me comporto, chamo todo mundo de irmão, né? É uma coisa assim maravilhosa. Aí eu saio e viro o personagem real. Quem você é de verdade. Então, você tem que decidir. Quem é você de fato, né? Quem é você de fato? Quando você tem a compreensão da doutrina, você sabe que o teu comportamento de espírita, ele não tem que ser só no centro espírita, ele tem que ser no mundo como um todo. Dentro de Tá casa. Certo? Em tudo. Em tudo. Porque quem é que vai se apresentar depois no plano espiritual, depois de desencarnado? É o personagem? Não. Ou é o real? Sim. Lá não tem como colocar máscara, certo? Com certeza. Nenhuma. Então a doutrina ela é maravilhosa nesse sentido, de quando você tem esta compreensão, né? Você se torna alguém diferenciado no mundo nesse aspecto, porque você não fica afeto aos padrões criados de comportamento. Muito bom. Olha, uma coisa tão forte nisso, Edson, Vanessa, que a gente fica preso a coisas do passado, é a questão do erro, da falha, do mal que você, porventura, cometeu. A igreja taxou isso ao longo do tempo como pecado, isso na religião. O mundo te taxou como burro. Você errou, não sei o que e tal. Quando você entra na doutrina, que você começa a ver as coisas de uma forma clara, mas aí é necessário que a doutrina entre em nós e que a gente avalie de uma forma serena, honesta, dentro de nós para ver como são as coisas. Eu, por exemplo, descobri em mim que o erro, pode ser classificado como pecado, seja o que for, o erro o mal é a experiência que ainda não deu certo. É isso aí. O mal é a experiência que ainda não deu certo. Só que, pelo entendimento antigo, ao longo dos séculos, essa experiência que não deu certo hoje, eu me martirizava por quê? Sentimento de culpa, é pecado, você está condenado, e uma série de coisas. Sim. Então, quando eu entendo, através da doutrina, que o mal é a experiência que ainda não deu certo hoje, dará certo amanhã. Então, amanhã, me dedicando mais, me aprofundando mais, me observando mais, me analisando mais, de uma forma serena, honesta, correta, e querendo praticar de uma maneira melhor, chegará um momento em que aquela experiência dará totalmente certo. Sim. Mas a cada nova tentativa será um resultado melhor, mais positivo. É como o Thomas Edison tentando descobrir a lâmpada.
Ele ficou lá Não foi de 2.000 primeira. Não foi de primeira. Não foi. Nada, Não foi um negócio assim absurdo. 2.000, 4.000 tentativas. E a cada nova tentativa que não acendia aquela bendita daquela lâmpada, mas a cada nova tentativa, apesar de não funcionar, era um aprendizado novo que ele tinha. E uma esperança maior que ela viesse a iluminar na experiência seguinte. Então ele ficou naquelas tentativas até que finalmente a lâmpada acende. O meu erro, o erro que eu cometo é a lâmpada que ainda não conseguiu acender, mas que a cada nova tentativa eu percebo que estou mais próximo. Por que me condenar em razão disso? Aliás, Exatamente. eu vou usar Jesus novamente, né? Eu gosto porque Jesus tinha um pensamento fantástico, né, de observação. Tem uma frase dele que diz o seguinte: se você for pegar no arado e ficar olhando para trás, você não é digno do reino dos céus. Quer dizer, olha que frase interessante. O que é pegar no arado, né? Você sair para arar a terra, para adubar, sabe? Aí você vai ficar olhando para trás, perdendo tempo, quer dizer, você vai se desviar, entende? Você vai parar, porque vai ficar olhando para trás, não vai seguir adiante. Sim. A ideia é seguir, né? Olhar para frente. Na verdade, os erros são a oportunidade que você tem de não fazer errado de novo, né? Segundo a questão do Thomas Edison aí. E é que te faz ser o que você é hoje. Nós vamos amadurecendo Sim, com ele. As pessoas que ouvem a gente falar aqui, né, Adilson, acham que nós nascemos assim, né? Já nascemos com essa Perfeitos. experiência. Nada. Isso aí foi aprendizado, muito ralar, muito problema, né? Pra gente poder repensar e tal. Quantas coisas, né? É Já isso. passamos, aprendemos É e isso. estamos aprendendo ainda.